Houston, you've got to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Cristiano Câmara. Este é um programa especial. E, Cristiano, eu queria saber o seguinte, você é um colecionador de amigos? Ah, de amigos pode ser, mas de objeto não. De objeto eu sou um selecionador. Aliás, eu já estou também selecionando os amigos, porque, infelizmente, eu descobri que muitos deles eram amigos da onça, e não meus, né? Mas é a coisa mais difícil no Brasil, é você pesquisar sem estar, veja a expressão que eu não posso usar, sem estar com, vamos dizer, é a única que cabe, sem estar com o rabo preso, a coisa nenhuma. Não, mas pode falar isso aqui. Cristiano, para você, o que é cultura? A cultura é conhecimento. Agora, conhecimento ligado às necessidades de cada um. Não é? Está entendendo? Porque o eleitor, nós estamos, inclusive, época eleitoral e tal, o eleitor, ele está longe de perceber o quanto ele tem poder, quanto o seu voto é poderoso. Com certeza. Está entendendo? Nós estamos na fase do candidato nos chamar pelo nome. Cristiano, tem como vai fulano, como vai ficando. Ele dá o nome até dos meus familiares todinho. Depois de eleito, não. Bom, quer dizer, eu preciso consultar as bases, porque eu sou um soldado do partido. Você sabe, o único partido que pode tirar partido de qualquer partido é o meu partido. Senão eu que estarei partido. E vai nessa conversa mole, né? Com certeza. E eu vi uma resposta disso dado por um pé de chinelo, vamos dizer assim. Ele ouviu isso na televisão e disse, vale meu Deus, quem cozinha com bafo é cuscuz. Cristiano, você considera que uma porcaria chamada Vaquinha Mocotó é uma música? Não, agora está bem de acordo com a época que nós estamos vivendo, né? Porque os valores estão invertidos, né? Aliás, o Rui Barbosa, já na época dele, já percebia que os desmandos iam tomar esse rumo. Né? Mas então me diga uma coisa, que tal um tal de Michel Teló, que seu maior sucesso nacional e internacional é Ai Se Eu Te Pego, número 1 na maioria dos países europeus, na América Latina e na província de Quebec, no Canadá. É a mais bela música brasileira de todos os tempos, melhor até do que Águas de Março, do Tom Jobim. Mas acontece que isso aí vem só comprovar de que o povo é uma coisa só. Quem melhor definiu o povo foi o escritor Viana Munk, no seu livro Heróis da Decadência. Lá para as tantas, não sei que página, ele diz, o povo é um milagre de crença que se renova. Ele muitas vezes vota num candidato, mas sabe que aquele candidato não vai fazer nem a metade do que está prometendo. Mas ele precisa acreditar em alguma coisa. É impressionante, porque nós não podemos matar a crença das pessoas. Não, agora veja aí, como o povo europeu não tem nada de melhor do povo brasileiro. O nosso complexo de Caramuru, que exatamente, só dá valor que é de fora, é que faz com que não se veja que quem deu os banhos de sangue no século XX na humanidade foram os chamados países do primeiro mundo. Alemanha, França, Inglaterra. Né? Na Primeira Guerra Mundial eles dão como 16 milhões, mentira, são 22 milhões no mínimo de mortes. Afora os mutilados, afora os neuróticos e tudo mais. E na Segunda Guerra, eles dão, no máximo, uns
35, 40 milhões de mortos. Não, vamos dizer 60 milhões. Olha, se você ver, morreram 35 milhões de chineses, 27 milhões de russos, 12 milhões de alemães que fizeram a guerra. E juntam 1 milhão de inglês, 1 milhão de franceses. Isso aí já passou em muito, já chega perto dos 100 milhões. Isso mortos, afora as viúvas, porque toda guerra gera, isso aí é um provérbio antigo alemão, toda guerra gera 3 tipos de exércitos. Um exército de viúvas, um exército de mutilados e um exército de ladrões. Quando foi que começou a sua paixão pelo cinema? Bom, eu moro na mesma casa, aliás, não é na mesma casa. Eu durmo no mesmo local onde minha mãe me disse que me teve há 76 anos atrás. Conservo a mesma cama, já não pode mais comigo, porque era de uma criança e tal. Pois bem, então isso aí fez com que, aos poucos e com a permissividade da própria família, eu fosse enchendo a casa de curiosidades, entende? E quando os meus parentes foram viajando, muito seduzidos pelo Sul Maravilha, minha irmã mais velha foi para o Sul Maravilha, a outra, a Gilca, também, o Helder mora em São Paulo há mais de 40 anos, o que tem o mesmo nome do meu tio famoso, mora em São Paulo há mais de 40 anos. Quando eu fiquei só na casa, foi que eu digo, bom, agora é que eu posso contar a história das coisas através do visual. Porque uma fotografia bem feita vale mais do que 1000 palavras. É impressionante. Embora que 1000 palavras a gente extingue até a mãe do cara que fez a fotografia. Mas depois está comprovado que depois de 10 minutos com o mesmo tema, na televisão. Isso aqui eu já estou queimando a própria televisão. Depois de 10 minutos, o telespectador começa devagar. Começa a olhar para um lado, olhar para o outro, puxa uma conversa, vai tomar um cafezinho, não sei o quê. Então você tem que ser conciso. Aliás, foi o que o Jô, porque eu agora vou dar uma de snob. O Jô, quando me entrevistou, ele achou esquisito que eu fosse conciso. Isso assim, pá, por sinal que não foi a entrevista que eu esperava. Porque ele era louco pelo meu tio famoso. Era inclusive secretário do padre Helder, Dom Helder, né? E pronto. Aí não foi aquele show polêmico que encosta o entrevistado no canto da parede e tal. Não, pelo contrário, me tratou com luva de pele. Eu nunca vi tanta noblesse, vamos dizer assim. Eu que quero filmar a história de Dom Helder, porque eu acho que é um personagem cearense. E que se você chegar numa escola e perguntar quem foi Dom Helder, é bem capaz da turma não saber. E ele tinha umas frases de efeito. Agora, isso aí eu tenho inveja dele. Porque eu não tenho aquela sagacidade. Ele tem 2 passagens dele notáveis. Uma na Uni. A Uni, vixe, a Uni era tudo tipo Galo Campina. Tudo vermelho na cabeça. Então, era tudo mais realista que o próprio rei. Então, uma comissão de estudantes da Uni, o governo fez de propósito. Ele ia dar uma palestra lá. Chegou e disse, Dom Helder, o senhor vai dar uma palestra aí, mas é preciso que o senhor saiba que aqui ninguém acredita em Deus. Ora, ele não perdeu o rebolado. Ele disse, não tem problema, meus filhos. O essencial é que ele acredite em vocês. Ele era fantástico. Essa é uma delas. A outra é aquela frase famosa que ele dizia, quando eu dou esmola ao pobre, me chamam de humanista. Mas se eu pergunto por que é que o pobre tem fome, me chamam de comunista. É verdade. Eu não sei se você sabe, mas parece que um ladrão entrou na casa dele, né? Foi. E ele terminou, foi tomando café. Tomando café e depois ele já foi deixar o cara lá fora, né? E ainda foi ter que explicar para o vigia que era um fiel que tinha demorado um pouco mais, porque o assunto muito complicado. Mas você sabe disso aí. Foi uma história fantástica tem da coisas figura do Helder. Mas o que você... Agora eu disse, inclusive disse para um senhor, eu não sei essa graduação da igreja, né? Padre, bispo,
É antibispo, É sei um lá. cardeal aí da. Não, não qualquer, foi né? não. Foi cardeal, não. E foi menos, foi menos, né? Foi um pouquinho menos, mas também não era só padre, não. Eu disse, talvez tenha sido até grosseiro para ele. Né? Eu disse, olha, os senhores estão homenageando, que eu fui o único representante, porque meu irmão mais velho, Ronald, que era bicampeão brasileiro de xadrez, está com Alzheimer, não pôde ir. O outro irmão, que tem o mesmo nome dele, o Helder, está em São Paulo, há 40 anos. Então, o único parente consanguíneo de Dom Helder era eu mesmo, né? Aliás, Dom Helder, né, nunca permitiu que os familiares chamassem Dom Helder, era Padre Helder. Então, o único parente de Padre Helder, eu disse para os religiosos que estavam presentes. Olha, os senhores estão homenageando aqui, disse em off, lógico. Os senhores estão homenageando aqui o meu tio. Cristiano, eu também sou um homem impregnado de imagens. Eu vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando só em imagem. E eu também tenho essa curiosidade. E que imagem você trouxe para mostrar para a gente que lhe marcaram? Você trouxe uns cartazes aí que eu estou vendo aí. Você poderia mostrar para a gente e descrever um pouco dessas sinceramente, imagens? Sinceramente, o ideal dessa entrevista seria que a TV fosse lá no meu, vamos dizer assim, no meu reduto, né? Na casa. No seu habitat, né? No habitat. Não sei, tirar o animal do habitat, aí ele fica meio sem jeito e tal. Então, eu procurei trazer aqui algumas só, algumas imagens que falam muito de assuntos muito polêmicos, mas atualmente, eu próprio, depois que tomei conhecimento disso, e faz tempo, eu deixei de criticar a justiça brasileira. Eu criticava muito a justiça brasileira. Hoje, eu sou o maior admirador da justiça brasileira. Corrupta mesmo é a justiça norte-americana. É uma injustiça. Olha, em 27, houve umas arruaças de rua e tal, e nessas arruaças mataram 2 policiais. E perto, ou participando também das arruaças, existiam 2 anarquistas italianos. Você sabe, Sacco e Vanzetti. Então, eles eram famosos e foram pegos pela justiça para servirem de exemplo. O juiz que os condenou à cadeira elétrica, ele disse, eu vou torrar esses 2 anarquistas. Com o passar do tempo, comprovou-se que eles eram inocentes. E eles, naquele linguajar deles, nós se amamos inocente, inocente. Aqui tem até livro a respeito disso. A tragédia de Sacco e Vanzetti. Isso é fantástico. Esse foi um dos absurdos da justiça norte-americana, que não tem igual aqui na justiça brasileira. Por isso é que é bom nós não termos pena de morte. Porque a morte é definitiva. Com certeza. Está entendendo? A prisão perpétua não, mas a morte é definitiva. Aliás, pelo que eu li, foi por causa do Mota Coqueiro. Né? Mota Coqueiro tinha uma desavença com um vizinho e ameaçou de morte, e esse vizinho não era Flor Shiraz, já tinha outro inimigo, e o outro inimigo aproveitou a ameaça pública do Mota Coqueiro e matou o fulano. E o Mota Coqueiro foi o culpado. E já com a corda no pescoço, o padre chegou lá para dar essa unção e tal. Disse, olha, numa ocasião dessa, não adianta você dizer que é inocente e tal. Confesse e tal. Disse, olha, eu não matei porque não cheguei primeiro. Mas fisicamente eu não matei, não fui eu que matei. Enforcaram o Mota Coqueiro. Por isso é que aboliram a pena de morte no Brasil. Anos depois, o verdadeiro autor foi a justiça dizer que tinha sido ele. Mas a justiça, o que é que fez? Em vez de punir o verdadeiro autor, não, preferiu abolir a pena de morte. O que fez bem, né? Fez bem. Aqui. Fez bem. Vamos ver aqui. O que eu estou fazendo? É tal coisa. Não, sim, isso aqui é um presente que eu trouxe, é um curta que meu sobrinho fez comigo. Porque chamasse Travessa da Escadinha. Sim, outra coisa também. Aqui em Fortaleza, os homens públicos, eles não têm a visão pública da coisa. Né? O nosso prefeito, coitado, já morreu,
Magalhães, né? Juraci Magalhães. Juraci. Né? Ele, por uma canetada, transformou a travessa Baturité, que é uma travessa. Eu moro numa nesga de travessa, que vem ali para a Avenida Alencar, morre na Avenida Alencar e começa na Zé Avenida. É uma travessinha. Em rua, por causa dos impostos. Eu não moro numa rua, né? Que era a chamada Travessa da Escadinha. Depois pegou numa rua. Depois passou aí meu sobrinho, prefeito de Vendaje, lá botou Rua da Escadinha, não. Era Travessa da Escadinha. É um e é dois. Ele fez isso aqui. Isso aqui é uma curiosidade sobre o Dia das Mães. É uma enfermeira, quer ver, Jarvis, né? Ela muito preocupada e tal, em 1907, lá nos Estados Unidos, começou a comemorar, saudoso, da saudosa mãe dela, o segundo domingo de maio. E aqui, a ideia deu certo. Né? Em 14, o presidente Wilson, que não era Flor de Queiroz, lá dos Estados Unidos, sancionou como Dia das Mães. 1914. Só que lá o Dia das Mães é diferente do daqui, né? Comemoração. No Brasil, a primeira vez foi em 1918, em Porto Alegre. E somente em 1932, já com o governo Getúlio Vargas, né? foi sancionado o Dia das Mães como o segundo domingo de maio. Não custava nada. Isso aqui já é uma coisa de fora. Né? Mas a Inglaterra já comemorava o Dia desde das Mães, o século XVII. Exatamente. Quer dizer, o novo é o velho que foi esquecido. Né? É verdade. Muitas vezes. Não é tanto, mas muitas vezes. Toda invenção é individual. Quando Santos Dumont, né, já dos irmãos Wright voaram naquele aparelho dele. Ainda há uma briga hoje para saber quem foi que voou primeiro. Né? O avião só tinha um assentinho. Né? A audição, porque antes do disco tinha os cilindros de cera. Os cilindros de cera é como se fossem rolos de amassar. Né? Coisa põe aqui é o Edson e seu cilindro de cera. Né? O primeiro fonógrafo, 1877. E esse sujeito aí, para mim, Thomas Alva Edison, para mim, foi o maior inventor de todos os tempos da humanidade. Ele registrou 1093 invenções, né? Patentes e tudo mais. Mas disse que a maioria não era dele, não. Mas ele aperfeiçoava, né? Aperfeiçoava. Aliás, um bom bocado não é para quem faz. O cara é para quem logra, né? O cara acendeu a luz, para mim, isso é uma coisa fantástica. O cara iluminou o mundo. As moças de hoje saem com um vestido personalizado, saem com vamos dizer, as iniciais no vestido e tal. Carlos Miranda já fazia isso em 1930. Carlos Miranda com um vestido escrito CM. Um estudantezinho. Isso são curiosidades que eu trouxe, né? Sim, mas hoje, viu, Cristiano, algumas pessoas escrevem uns nomes em inglês que não sabem nem o que é. Né? Não, e outra coisa, eu vi um discurso de uma pessoa pública, aliás, é muito conhecida e tal. Ela estava falando tão academicamente que um trabalhador ao meu lado disse, mas o que essa pessoa está falando aí? Disse, ela está dizendo que estão roubando o dinheiro do povo. E por que ela não diz que estão roubando o dinheiro do povo? A criatura estava dizendo, estão dilapidando o erário público. Vem cá, você acredita no mensalão? Olha, só a nomenclatura de mensalão já debocha o delito. Já minimiza o delito. Aquilo ali mesmo, tinha que ser chamado de roubo do dinheiro público. Aqui são os cabeças de mensalões, né? Esse aqui foi quem denunciou, só tem gente boa. É o Roberto Cafajeste. Foi a público, durante semanas ele ia lá, denunciando. É o rato do rabo curto. Parecia um santo, né? Exatamente. Então, agora, do outro lado, eu botei também um bucho, porque a família dele não é lá. É curiosidade, por que você colocou o bucho aí nessa relação? Porque a família... Não, porque para mostrar que roubar não é privilégio brasileiro, não. O norte-americano rouba muito mais, né? Tem o Collor de Mello, que foi até impedido, né? O nosso FHC, que tem um economista
internacional, que diz que num país de vergonha ele estaria preso e tinha que devolver tudo que privatizou, né? O Serra, que lá em São Paulo ainda hoje responde a processo, e tem uma série de gente boa. E aqui embaixo eu botei, apesar desses delitos, nenhum deles está na cadeia. Não inventei nada disso, não. Foi publicado na revista Veja, do dia 19 de abril de 2006, nas páginas 53, 54, 55 e 56. Mas ainda, o FIFA juntou. Ainda, mas parece que o Supremo vai colocar alguns na cadeia agora, viu? Vai ser uma coisa bonita, né? Vai ser muito lindo. Bonito. Agora, você vê o que é a vaidade humana. Isso aqui, os trotskistas não gostam quando eu falo e quando eu mostro. O Trotsky querendo ser artista de cinema. Antes dele ir para a Rússia, para fazer aquele auê todo em 1914, ele fez 2 filmes em Hollywood. Um deles eu peguei um fotograma, isso aqui é bem visível, é porque eu aumentei demais, né? Que é Minha Esposa Favorita. Minha esposa oficial. Né? Minha esposa oficial, né? De 14. Com a Clara Kimball. Essa Clara Kimball era famosíssima, né? É verdade. O Trotsky querendo ser artista de cinema. Você vê o que é vaidade, né, rapaz? É um negócio impressionante. Fantástico. Os trotskistas dizem, por que você não faça isso? Sim, isso aqui é no Sudão. Aqui mesmo está chamando a atenção. Vamos mostrar para a câmera aí? Vou mostrar. Desagregação mundial. Enquanto no Sudão o povo morre de fome, $1 trilhão são perdidos na Bolsa de Nova York. Como é que se deixa um ser humano ficar desse jeito? E a comida que a gente joga fora. Nós mesmos, os humanos, jogamos fora tanta comida. Dá uma vergonha, né? O povo passar fome desse jeito. E essa artista aí, quem é? Não, isso aqui é para... Já que você não pôde filmar lá o meu acervo, olha aí, eu vim mostrando como era o meu acervo, como é o meu acervo. E você mora aí, né? Eu moro na casa onde eu nasci. Ou melhor, eu durmo no mesmo local onde a mamãe me teve. Olha como é que você assistia a meio minuto de filme. E isso era o máximo. É igual, mudou o quê? Nós estamos o quê? Nós temos hoje em dia o DVD, né? O Blu-ray, né? Blu-ray, não sei o quê e tal. Eu ainda estou no DVD. Pois bem, aqui são os 3 primeiros programas de cinema. Por sinal, que o primeiro não é o dos irmãos Lumière. O dos irmãos Lumière, no dia 28 de dezembro de 1895. Em fevereiro de 95, já o norte-americano já estava publicando imagens animadas. Eles chamavam fotografias animadas. O cinema nunca se chamou cinema. Depois é que adotou esse vocábulo, que parece que vem do grego, né? Kinema, movimento, né? Aqui, 1º de novembro de 1895, no Wittengarten, é um jardim de inverno em Berlim. Agora está o negócio, a história oficial é uma, a história verdadeira é outra. Então é tal coisa, olha. É verdade. Sim, isso aqui era fantasia do carnaval, do comecinho do século XX. Agora, como é que se pode fantasiar hoje em dia com um negócio desse? Não pode. É o Jornal das Moças? A nossa influência era francesa. Agora, com a diferença, o francês tinha muito mais cultura do que o norte-americano. O norte-americano é o culto à falta de cultura. É o culto ao revólver. Não tem uma cena, um seriado, um documentário qualquer que apareça, um sketch, uma série que apareça, que não tem alguém com a arma na mão atrás de outro. É verdade, porque e na cultura deles, eles acham, por exemplo, que se permitisse entrar armado no cinema, aquele rapaz que atirou ele teria sido morto por alguém armado. Eles têm essa cultura de andar armado para se proteger. Exatamente, e até o senhor, olha. Aí o brasileiro fez o quê? Do limão à limonada. Passou no carnaval, todo mundo andar nu. Para gastar menos, né? Claro, rapaz, é o que eu acabei de dizer, do limão e limonada. Quem gosta de cinema sabe que a MGM, aquele leão faz... Por sinal, tem umas horas lá que eu acho que não é o mesmo leão, não. Porque é um leão tão abicharado, rapaz. Mas existe leões abicharados. Tem, eu já vi um documentário sobre isso. Mas esse é o primeiro leão. Minha esposa chamou a atenção que ele está assanhado.
Tá. O mais Tá, comum é aquele todo penteadinho. E depois pentearam o bichinho, botaram brilhantina. Não né? foi ele próprio. Não foi ele, não. Arranjaram um outro. Arranjaram Né? outro, foi. E o treinador está um pouco mais aqui. No momento, está aqui, 1929. Foi, salvo engano, de setembro de 29. Para ficar como logotipo da MGM. Fantástico. Né? Esse aqui é mostrando que não existe o ódio interracial. Isso não existe. Essa foto foi proibida na Primeira Guerra Mundial. É uma foto de 17. A guerra está quase para terminar. Um soldado alemão, os norte-americanos há pouco tinham entrado na guerra, porque eles têm essa mania, né? Entra na guerra quando a guerra já está quase terminando, para sair como vitoriosos e pegar o botim, né? É verdade. Tá aqui. Depois Agora, de fazer um soldado norte-americano ferido, para certas enfermeiras cuidaram dele, ofereceu foi um cigarro. Onde é que está o ódio interracial? Não tem. Agora mesmo o Steven Spielberg lançou um filme o ano passado chamado O Cavalo de Guerra, e lá nesse filme ele mostra e também essa confraternização entre os alemães e o... Aqui já foi de 2001. Eu fiz a confrontação com uma pintura de 1830. A polícia subiu o morro e desceu com os suspeitos de contravenção, todos com cordas no pescoço, tal como se fazia em 1830. Isso em 2001, há 11 anos atrás só. Não há racismo no Brasil. Olha, o próprio policial, que já não é lourinho, nem coisa nenhuma, é também da família dele, né? É bem caboclo e tudo mais. Sendo conduzido. Isso é um absurdo. Aqui nós tínhamos um tipo que era chamado Rádio Patrulha. Não sei se você se lembra. Eu lembro, que era claro. na Praça Ferreira. Claro. Aí faz Rádio Patrulha. Como é que chega a Rádio Patrulha? Aí chega numa briga, a Rádio Patrulha. É rico, é pobre. Então seu filho dessa, filho daquela, entra logo aí, batendo e tudo mais. Aí é rico. Bom, cidadão, vamos ver o caso, como foi, então. Aí depois diz que o dinheiro não faz diferença. Não faz. Eu sempre digo aqui, viu, Cristiano? Eu sempre digo aqui, se eu estiver no supermercado, eu e o Brad Pitt, o marido da Angelina Jolie, e se ele roubar um objeto, e se ele disser, foi o Jonas Luiz da Silveira de Capuí, todo mundo vai acreditar. Claro. Claro. Vai me levar direto. É um negócio impressionante. Rapaz, a coisa foi tão escandalosa que já fundaram navios aí com muito mais de 1.500 vítimas. O Titanic, aquele auê todo, é porque tinha muitos ricos que foram para o fundo do mar. Com certeza. Foi só por isso. E eu não sabia por que tanto rebu com o Titanic. Depois teve o Lusitânia, depois teve a Imperatriz, um transatlântico chamado a Imperatriz da Irlanda, em 1915, que afundou, bateu num outro navio e afundou, morreram 1.500, 1.700 e tantas pessoas. O Titanic foi 1.522, salvaram 700 e pouco. 700 e tanto. Eu trouxe também talentos nossos. A nossa maior pianista que nós tivemos, bem novinha, Guiomar Novaes. Tocava que é uma beleza. Só que o Brasil não conhece. Não conhece, exato. É impressionante. E prefere o Michel Teló, né? E o Mário de Azevedo, que é o melhor intérprete de Ernesto Nazaré. Isso em 29, quando ele começou. Agora, olhe, nada é de graça, rapaz. Hoje é muito fácil, é muito comum você ver nos livros de história o fulano dizer o diabo do Hitler. Era um anticristo, era um cão, era não sei o quê, responsável por mais de 100 milhões de mortes. Ora, hoje é muito fácil. Mas quem lê o livro dele, até a metade do livro dele, você adora o Hitler. Qualquer um cristão que for ler o E livro outra dele. coisa, ele não mentiu. No mais ninguém, ele disse o que ia fazer e fez. Né? Isso. Agora você vê, numa bomba de gasolina, ali na altura da Assembleia, nós temos o quê? Aqui, no começo da bomba, o símbolo nazista. Isso é uma foto dos anos 30. E lá em cima o símbolo nazista. É mesmo. Viu? Porque você sabe que se botava gasolina, puxando. Hoje em dia eu fiquei horrorizado, eu ainda estava nessa época, né? Aí cheguei, o carro da minha filha encostou, o fulano chegou ele disse, não, pode encher o tanque. Aí ele apertou lá no pano, fez não sei o quê, e deixou lá a gasolina. Eu digo, vale-me Deus, vai transbordar. Vai não. Quando encher, ele próprio dispara.
Eu digo, oh, meu Deus, eu preciso me reciclar. Isso aqui é o término de uma memorável assembleia de executivos, né? De quê, meu Deus? De um clube, do Rotary Club de Fortaleza. 31 de agosto a 1º de setembro de 36. Foi no Palace Hotel. Aí você vê 3 bandeiras aqui. A bandeira da própria agremiação. Isso. A bandeira do Brasil, que nessa época era obrigatório ter. Isso. E qual é a outra? Hitler. E a bandeira nazista. Verdade. Então o Brasil todo era nazificado, rapaz. É por isso que o Getúlio Vargas era um germanófilo terrível, rapaz. É por isso que ele... É impressionante. Ó, não temos... Ele só se passou por causa daquele negócio da guerra e da borracha, né? Que os americanos vieram trazer aquele dinheirinho. Prometeram, é. Aí ele mudou-se para o outro lado, né? Olha, esse fulano aqui é um piloto de voo internacional. Ele deu um cotoco para o Brasil todo. Eu lembro desse Lembra? episódio. Lembro. E a revista Veja foi do dia 21 de janeiro de 2004. Ao invés de condenar esse gesto de desrespeito ao nosso país, que é um gesto de desrespeito, eu tanto por perto, eu não sei se eu me controlava, né? Para tacar a mão no pé do vidro dele. Aqui, do lado eu também tacaria a mão no pé do vidro. Hein? Eu também ia tacar a mão no pé do vidro desse filho de uma Mas não, fizeram foi... Agora me diga uma coisa, como é que um fulano com uma mentalidade dessa conduz um avião com 200 e tantos seres humanos, rapaz? Eu sabendo que o avião está pilotado por um fulano desse, eu não entro nele de jeito nenhum. Com uma mentalidade dessa, rapaz. É verdade. Agora esse número aí dá um bom jogo do bicho, não dá não? Não diga isso não, senão eu vou jogar. Agora o camarada com 53 anos ainda tem uma mentalidade dessa. Totalmente. Completo. Aqui eu falo sobre a coisa e tal. Agora, outra coisa também, olha, aquela história que eu falei sobre condenar a justiça brasileira. Eu não condeno. Eu bato pau, porque a justiça brasileira é 10 vezes melhor do que a justiça norte-americana. Em 1930, Max Flesch, que era um cartunista, ele, baseado na cara de uma artista chamada Helen Kane, ele fez um desenho que era a cara da fulana. E sopraram nos ouvidos dela, porque nós já adquirimos isso também, que ela podia ganhar muito dinheiro se acionasse aquele fulano, que está usando a imagem dela sem a permissão dela. E o caso foi à justiça. Então o juiz olhou o desenho e olhou a cara da fulana. E concluiu que nem parecia. É a Betty Boop, tirada da Helen Kane. Olha aí. Agora, que juiz subornado foi esse, meu Deus? Que não viu que é a mesma coisa? Diz que não é a mesma coisa. Nós não temos um caso desse na justiça brasileira. A justiça brasileira, ela pode demorar, mas quando ela vem, ela pune mesmo. Você vê agora o tal do roubo, eu não consigo dizer mensalão, o tal do roubo do dinheiro público, né? Que estão querendo levar no deboche, mas aquilo é coisa muito séria, né? Olha, dizem que o bom bocado não é para quem o faz, é para quem o logra. Em fim do século XIX, esse comediante, Billy Hitch, criou esse tipo. Era o tipo do vagabundo que quer ser nobre, não aceita o andrajo, que vive tudo e tal, e levou para o cinema em 1914. Quando foi em agosto, 2 de agosto de 14, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Né? Ele era inglês e foi mobilizado. Acontece que tinha um outro inglês, super, hiper, macro, safado, chamado Charlie Chaplin, que como artista era genial, mas como ser humano não valia nada. Cada linha que você lê sobre esse cidadão, você tem mais pena dele, não é nem raiva, ele tem pena, ele é tão degenerado que você tem pena. Ele levou, no ano seguinte, sabendo que o Billy Hitch estava nas trincheiras, e logicamente ia levar um tiro e ia morrer, né? Levou o Carlitos. Aí os livros, tem alguns livros biográficos
que ainda dizem assim, ele baseou-se ligeiramente no Billy. Ligeiramente coisa nenhuma, rapaz. Ele apenas ajeitou o vagabundo já criado até pelo os Billy gestos, Hitch. até os Pois gestos parecem. exatamente. A bengala, o chapéu coco, os pés de pato, a pragatada, mas está tudo aqui. Com certeza. É impressionante, né? Agora imagine, ele ainda moveu o processo. Só que o Chaplin já era famoso e milionário. Você imagina um mecânico da Ferrari movendo processo contra a Ferrari. Quem vai ganhar na justiça? É verdade. Pois sim. Esse aqui. Esse aqui é que faz pena. Olha. A melhor Dalila, que a Red Lamar fez com, em 1949, se deve estar lembrado, fez com Victor Maturi, a versão Sansão e Dalila. Pois bem, a bichinha, coitada, arruinou 3 milionários, mas terminou na miséria e foi presa roubando pão. Está aqui. Você vê. Red Lamar, presa como ladra. É verdade. Mas não morreu pobre, não. Porque, por causa disso, uma fábrica de cosméticos passou a usar essa imagem dela, fique tão bela quanto a Red Lamar, sem consentimento dela, e um advogado chegou para ela e disse: quer ficar rica? Disse: claro, eu levo os tantos por cento, né? Porque antigamente era 10%, depois subiu para 20%, eu não sei nem se está em 30% já, a parte do advogado. Daqui a pouco é metade, né? E conforme o advogado bom, ele... Ele mete a mão, né? Com Para não perder tudo, é melhor pouco do que nada, né? E então, moveu o processo e ela terminou ganhando milhões. Terminou rica. Apesar de ter sido presa, está aqui. Eu não estou inventando nada. Não, Isso aqui foi na revista Contigo, de setembro de 1992. Aqui, Red Lamar presa, roubando pão. Mulher lindíssima de Sansão e Dalila. Né? É impressionante. Arruinou 3 milionários. Também não pagou inocentão, né? Se lembra do cilindro? Aqui, o cilindro, ó. O inventor, o Bettini, era oficial de cavalaria, italiano, né? E ele então via no quartel o corneteiro soprar na ponta do trompete e saía aquele som grande. Então, com o princípio da corneta, ele criou o alto-falante. Você viu, 1890. E dá a fonografia só como o do Edson. Já precisou do concurso desse aqui. E o disco, que foi o cilindro abolachado. Em 1895, esse engenheiro alemão, Emílio Berliner, inventou o disco. Ele apenas abolachou o disco. Não era um cilindro? Isso. Ele tornou redondo. Quer dizer, a fonografia, quantos homens foram precisos para que ela se formasse, né? Mas, no entanto, tem o pai da aviação, o pai da fonografia, o pai disso, o pai da... Não existe pai nas invenções. É um somatório de coisas. Santos Dumont, o pai da aviação, coisa nenhuma, rapaz. Os irmãos Wright já tinham voado em 1903, numa praia lá deserta da América do Norte. Tem o Goffelier, não sei o quê, da França também. Agora, e os japoneses aprenderam muito isso, que aperfeiçoaram a invenção dos outros, né? E para o melhor, né? Com a tecnologia, né? A fotografia, a imagem fala muito, né? A imagem Eu não sei quem fez isso, mas o fulano quis mostrar os cinco vícios que acabam com o ser humano. O primeiro deles, quem sofre notoriamente, é sabido, é o filho do Kirk Douglas, o Michael Douglas. É louco por mulher, quer dizer, o vício da mulher, olha, formando o nome vício. Mulher, a droga, a droga injetável, essa é que é a mais condenada, né? O vício do doce. É verdade. Esses dois são os mais famosos. O vício do cigarro e o eu chamaria dependência, né? Dependência química, porque o próprio organismo passa a exigir aquilo ali. É verdade. Você é um viciado, é porque não tem boa vontade. Coisa nenhuma, rapaz. Eu próprio, se não fosse um anjo bom que eu encontrei há 58 anos atrás, eu tinha morrido. É verdade. Eu tomava de manhã, de tarde, de noite, tu é doido. E existe coisa melhor do que uma bebidinha? Rapaz, tem coisa nenhuma. Rapaz, fica tudo cor de rosa, rapaz. Tudo é amigo da gente.
Ah, Maria, às vezes coisa não vale nada. E como você pode ter imaginado que o nosso tempo aqui só tem 30 minutos e já passou aí, né? Eu tempo, sabia né? que tem muita coisa. Já passou, mas nós vamos deixar porque foi muito bom o papo. E você tem 1 minuto para dizer o que quiser nas suas considerações finais aqui no programa Destaque. Era agradecer a lembrança, porque porque eu sou aposentado do Banco do Brasil, né? Eu me sujeitei a passar 23 anos lá, eu já tinha 5 anos de IAPI. Aliás, ninguém sabe mais nem o que é IAPI. IAPI era Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriais. Meu pai era o delegado lá e me levou com um contínuo, então a parte que minha assina era ser contínuo. Porque de lá eu saí de contínuo para ser contínuo do Banco do Brasil, com a ambição de fazer concurso para ser escriturário e chefe. Olha, você já viu o Câmara ambicioso, rapaz? Se o próprio Dom Helder socializou um engenho que ganhou, pai. Ele deu, dividiu com os pobres o engenho. Agora, só que o problema não é pessoal, o problema é coletivo, pai. Se eu vou ter peninha do meu semelhante, claro, eu posso ter pena e fazer por ele, agora no coletivo. Mas se eu for tirar a roupa e vestir o nu, eu vou apenas trocar de nudez. Eu vou ficar nu no lugar dele. Não vou resolver nada. O problema é só o coletivo. Então, eu gostaria de agradecer a lembrança, porque, afinal de contas, eu, com 76 anos, ainda podendo ser útil, e falar assim, com gosto de raiz, Com certeza. para as pessoas, é bom demais. Ok, agradeço muitíssimo a presença aqui do Cristiano Câmara, aqui no programa Destaque da FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é exibido no canal universitário e também no YouTube, através do nosso portal youtube.com/FGFES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pela FGF TV. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.